Emerson Romano, um abraço pra você, boa tarde. São duas joias aí do Cruzeiro, dois jogadores que são muito acionados nas partidas e, pelo jeito, é uma boa notícia, né, pro torcedor que fica sempre nessa ansiedade porque não quer ver esses atletas deixando o clube. Um abraço pra você. Eu acho que notícia melhor ainda pro Paulo Pezzolano, né? Porque o Pezzolano utilizou o Campeonato Mineiro principalmente para peneirar aí essa base do Cruzeiro e tirar jogadores com os quais ele sabe que pode contar. Olha, Série B do Campeonato Brasileiro, isso eu falo com experiência de ter disputado mas ter feito a cobertura de várias, em 10 anos de América foram 7 Séries B. Olha só, você precisa ter uma mescla de experiência com juventude. E isso é fundamental. Aliás, são 3 os pilares de um time que sobe, que consegue o acesso. Mescla da experiência, da juventude e da torcida abraçando o time. Todo time grande que voltou para a Série A, voltou com a torcida do seu lado. É só pegar aí os exemplos e buscar na história da Série B. Todos os times grandes tiveram a torcida ajudando e empurrando o time. E isso é muito importante e a gente está vendo isso com relação à torcida do Cruzeiro. Com relação aos garotos, primeiro, eles são um ativo do clube. Então, quanto mais você puder mantê-los no seu clube, e principalmente dando condições de que joguem e mostrem o futebol, é uma valorização. Amanhã ou depois, se você vender, você vai vender ele muito bem, não vai vender a preço de banana, como vender o Estênio, vender outros atletas que pouco jogaram e já foram embora aí, porque as administrações passadas do Cruzeiro se livraram de jogadores rapidamente, ainda no berço. O próprio Brazão, né, Romano? O próprio Brazão nem teve vivência no profissional do Cruzeiro e já passaram ele no cobre, já. E vários, né? E vários outros. E Daniel e Adriano estão tendo essas oportunidades. Aí você pode pegar outros jogadores, Mitkov, por exemplo, que é uma grata surpresa também nesse meio campo do Cruzeiro, quando entra, quando é acionado. Você tem o Giovani Jesus na lateral direita. E então, o seguinte, você precisa valorizar também esses garotos. Por quê? Eu disse que primeiro é um ativo do clube. Segundo, jogam por amor à camisa. Porque vieram das categorias de base e aprenderam a gostar do clube. E terceiro, vão dar opções ao treinador para poder fazer mudanças. Foi o que eu disse aqui, volto a repetir. Hoje o Cruzeiro, falei isso ontem, hoje o Cruzeiro tem um padrão de jogo. Você pode mudar todas as peças, como o Paulo Pezzolano tem feito, mas o padrão de jogo continua. E isso é muito importante. E para isso você tem o quê? Que manter o seu elenco que já está trabalhando. E renovar com os garotos é uma ótima notícia, não é só pro torcedor não, é pro próprio treinador do Cruzeiro. Ô Simões, sinal marcando 12h15, aí a gente vê o Daniel Júnior entrando contra o Remo e sendo muito acionado, bate ali o escanteio que gera o gol do Cruzeiro, né, teve a casquinha ali do Rafa Silva, o gol do Edu, ele foi titular também no fim de semana contra o Náutico, o Adriano também entra no Cruzeiro em todos os jogos praticamente, foi titular contra o Remo, muitas partidas que ele dá passe ali, no estilão mesmo dele de jogo, e aí os dois garotos falando de encaminhamento de renovação. Um abraço. Um abraço, Pansieri. Olha só, você esteve lá em Recife, né? Foram 5 jogadores da base utilizados no jogo, né? O Marcelinho começou jogando e o Daniel Júnior. E entraram o Giovani, o Adriano e o Mitkov, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, é um número razoável, né, que o Cruzeiro, num passado recente, não tinha. Claro, tem a questão da dificuldade financeira também, o jogador da base ser utilizado, mas o que a gente percebe com o Paulo Pezzolano é que ele gosta desse tipo de trabalho. Não tem medo, né? Não tem medo de lançar os garotos. E isso, né, pode gerar 2 retornos ao clube. Primeiro, o retorno técnico. E a gente percebe, Adriano, o Daniel Júnior, eles já são realidades. E depois o retorno financeiro. Então, a aposta na categoria de base, ela é muito importante nesse aspecto. E pode ser fundamental nesse processo de tentativa de reconstrução do Cruzeiro, Pansieri. E a gente...